Put all the red books over there, or the books with the blue markers over there. All English books by the bed. All American books under the bed. Los libros rusos en el baño. Escola soviética de montagem. E aí o contexto é muito diferente em relação à escola americana griftiana. A escola de montagem soviética, ela emergiu já no período depois da Revolução de 1917. Em 1917, o partido bolchevique assume o poder, numa revolução contra o governo provisório, o governo na Rússia, depois já do fim da monarquia, em outubro, e é dentro desse cenário revolucionário, desse cenário onde se impõe a construção de uma nova sociedade e também um novo ser humano, que se desenvolve essa escola de montagem. Então, nós já estamos dentro de uma preocupação geral da Rússia, da sociedade, dos russos, dos soviéticos, em construir uma nova realidade. E o cinema é chamado para essa missão, é chamado para essa tarefa. Não tanto para propagandear uma nova realidade, porque essa nova realidade não existia. Em 1917 tem a Revolução, em 1919 é fundada a União Soviética, e essa realidade teria de ser construída. Então, dentro do processo construtivo da nova realidade, se impõe uma tarefa para o cinema, que é participar dessa missão histórica. Lenin dizia, olha, as artes são fundamentais, e não à toa são as artes construtivistas, mas o cinema, sobretudo, ele é a principal arte para esse período revolucionário. O Lenin atribuiu ao cinema essa importância fundamental nesse momento da União Soviética. E dentro desse período, isso já nos anos 20, há uma efervescência de cinejornais que começa a trabalhar um documentário, de um cinema militante, de trens de agitação cultural que fazem várias exibições, projeções de filmes, além de outros espetáculos, de teatro ou de panfletagem. Enfim, você tem já aí um cadinho, um entusiasmo a toda a prova na União Soviética, onde o cinema não é visto meramente como um instrumento de propaganda ou como um panfleto. Não, o cinema e o cineasta, eles são vistos como uma engenharia, não somente uma engenharia social, mas uma engenharia política, uma engenharia metafísica. O cineasta, ele é um construtor, ele é um engenheiro da revolução. O artista, ele tem que se ver como um engenheiro da revolução. E, portanto, em busca de ideias propriamente cinematográficas. O novo humano, o novo ser humano que surge, que deve surgir desse processo revolucionário, ele depende dessas ideias cinematográficas, como a principal arte de massas, indústria e arte de massas. E aí nós temos um pioneiro, que é o Kuleshov, e já discutimos na aula anterior para falar um pouco sobre a geografia criativa e o experimento do efeito Kuleshov, e que inicia não só a prática da montagem nos seus filmes, como também a teoria da montagem. Se Griffith ele era anti-intelectualista, ele era contra a teorização, os soviéticos eles são hiper-intelectualistas.
Eles veem a montagem como um processo intelectual, como um processo mental. Então, é a primeira escola de montagem bastante debruçada em tomar consciência sobre o processo. E não só tomar consciência sobre o processo do ponto de vista do cinema, mas da própria sociedade. Do cinema como participando da criação de uma nova sociedade. E que, portanto, quando critica a montagem americana, a montagem griftiana, não está apenas criticando o modo como o cinema se pensa nas práticas da imagem do cinema orgânico, mas também como a sociedade americana e, portanto, a sociedade capitalista se pensa. Há uma crítica do sonho americano e que, portanto, necessita a afirmação de um outro sonho, que é o sonho socialista. Não há como pensar a escola da montagem soviética sem passar por essas premissas, né? O Kuleshov, mas também os outros grandes nomes da escola da montagem soviética, eles reconhecem a importância do grift e do próprio cinema americano, né? Os filmes rápidos de ação e de comédia americana. Eles, inclusive, teorizam essa vasta contribuição griftiana e têm muito apreço pela montagem orgânica. Na verdade, o que eles vão tentar fazer é superar, ver as limitações da montagem orgânico-ativa à americana e vão buscar uma superação, eles vão ir além, eles querem ir além, né? Vencer essas limitações, ultrapassar os pressupostos implicados na montagem orgânica, que são os pressupostos da sociedade burguesa do século XX. Mas eles entendem que esse é o ferro de arranque para eles, né? Basta pensar que a efervescência do cinema soviético se dá nos anos 20, então já é pós-grift também, né? Os marcos históricos do grift são nos anos 10. E o desabrochar do cinema soviético se dá nos anos 20, né? Uma década depois. Então, a fluência, o ritmo, a sucessão lógica, o equilíbrio das ações e reações, o ajuste dos movimentos às necessidades da ação, né? Essa eficiência econômica do cinema griftiano, todos eles são incorporados à escola soviética. Os soviéticos têm uma profunda admiração nesse sentido por essas sistematizações e aperfeiçoamentos da imagem e movimento do grift. Embora discordem, né, dessa referência do grift no melodrama burguês ou no folhetim, né, do século XIX, que são as referências literárias do próprio Charles Dickens, como autor vitoriano do grift. Eles aproveitam essa montagem baseada na ação griftiana num sentido antipsicologista, né? E aí ressoa também com o teatro revolucionário soviético, né? Por exemplo, o Meyerhold, que é um dramaturgo que inventou a biomecânica, né? Que é uma escola antipsicologista da dramaturgia. Anti-interioridade anímica, né? Que vai pensar justamente os mecanismos do movimento, os dispositivos sensórios motores. Isso se encaixa bem com a montagem orgânica, desde que nós afastemos os componentes mais melodramáticos. E aí, nessa aula de hoje, o nosso foco é na figura de proa da escola soviética, que vai, na verdade, ser um cineasta total, porque ele não só vai fazer cinema, vai fazer grandes filmes impactantes, como ele vai pensar cinema, e ele é um teórico de pleno direito do cinema, né? Ele desenvolveu várias ideias na sua obra teórica, é o Sergei Eisenstein, Eisenstein em russo. Então o foco hoje vai ser o Eisenstein, e na próxima aula nós avançaremos para outros cineastas dessa escola. E o Eisenstein, ao incorporar a montagem orgânica griftiana, vai lhe traçar duas objeções, que vão determinar as práticas e as teorias sobre a montagem do Eisenstein. Qual é a primeira objeção que ele endereça à montagem orgânica americana? A primeira crítica, né, a primeira objeção que ele coloca é o fato que a montagem orgânica griftiana, ela pensa as partes, os conjuntos que estão traçados na montagem paralela, como partes exteriores umas às outras. Ou seja, como justaposição. Os ricos e os pobres, os brancos e os negros, o norte e o sul, o estrangeiro e o nacional, os mocinhos e os bandidos. Esses contrastes são colocados como se eles estivessem
dispostos de maneira separadas uns dos outros. E aí, obviamente, a montagem orgânica vai compô-los enquanto movimento. Mas eles não são vistos como oriundos de uma mesma gênese. É como se eles já aparecessem e fossem recolhidos como dados de fato, como dados empíricos, né? Haveria um empirismo cego na montagem orgânica griftiana. Por quê? Porque eu recolho as várias partes, os vários elementos, como se eles existissem de maneira separadas uns aos outros. Como bacon, né? A metáfora que o Griffith usa é como bacon. O bacon tem a parte branca e a parte escura, mas elas existem independentes, embora estejam coligadas, né? Estejam colhidas juntos, elas existem de maneira separada. E aí, o que o Griffith vai dizer? Olha, quando eu faço isso, eu não compreendo o que produz essa separação. Ou da onde que vem a dissociação entre pobres e ricos? Da onde que vem a dissociação racial entre brancos e negros? Qual é o processo de gênese histórica que vai separar o norte do sul? Por que o norte e sul, em primeiro lugar, seriam partes separadas? Ele vai questionar esse empirismo cego, que só pensa o dado, que pensa o elemento enquanto algo que é um dado de fato. Ele vai olhar, esse dado de fato, esse produto histórico, na verdade, ele é oriundo de um processo histórico. Ele é o resultado de relações históricas, produtivas. Há uma gênese produtiva dessa realidade. E com isso ele vai questionar, olha, quando o Griffith ele monta organicamente os elementos como partes que estão justapostas, ou seja, são exteriores umas às outras, ele só consegue traçar uma finalidade, ou seja, ele só consegue definir a separação entre o que é bom e o que é mal, entre o que é a favor da reconciliação dos valores e o que corrompe esses valores e ameaça a unidade deles, comunitária, a partir de algo que transcende essas próprias partes. Então, uma insuficiência da montagem orgânica é que eu preciso de um bem transcendente. A finalidade é exterior. Eu preciso, assim como Charles Dickens na literatura, eu preciso de uma moral de valores, que no caso do Griffith são os valores puritanos, que são anteriores, inclusive, à era do jazz, né, à era do hedonismo e do consumismo, que, de alguma maneira, vão julgar qual é o meu lado nessa história. E esse fim, ele transcende os movimentos. Ou seja, essa montagem orgânica, ela tem uma deficiência que é a necessidade que eu preciso trazer de fora dela um bem transcendente. E que é o que vai salvar os personagens, o que vai salvar a unidade e que vai promover essa reconciliação. Então ele diz, olha, como eu estou criando uma nova realidade, eu preciso de ideias cinematográficas que estejam voltadas à produção do novo, eu não posso partir de dados de fato. Eu preciso entender como esses dados foram gerados e preciso, no processo intelectual, mental da montagem, refazê-los desde a sua gênese. Né? Então ele vai dizer, olha, pobres e ricos numa sociedade não são partes justapostas que surgiram separadas. Pobres e ricos são polos de uma mesma relação social, que é a relação social de exploração. Há um motivo pelo qual os pobres são pobres e os ricos são ricos. E há uma gênese que é um processo que não é exatamente que vai separar pobres e ricos, mas que vai produzir a pobreza e produzir a riqueza. Ou seja, mais importante que os pobres e os ricos é uma relação social de exploração, que é a relação capitalista, que gera a pobreza enquanto um processo social. E ao mesmo tempo que vai definir os pobres e os ricos como polos de uma relação, como elementos produzidos por uma lei, que é a lei capitalista, ou de funcionamento do capitalismo. E aí que o Eisenstein, a partir dos filmes e das suas teorias, vai propor a substituição da montagem paralela, que funciona por contrastes e pela união dos contrários, pela diversidade, pela reunião empírica das partes, por uma montagem por oposições. Ou seja, não é mais uma reunião dos contrários dentro de uma unidade orgânica
que tenta reconciliá-los, mas sim uma unidade que se fende em duas, onde os polos se opõem. Ou seja, o uno, a unidade organicista aristotélica griftiana, vai dar lugar a um uno que se faz dois. Há uma lógica dialética, onde você tem dois polos numa tensão entre eles que perpassa uma mesma gênese, uma mesma causa comum, que no caso dos pobres e dos ricos é a exploração, dos pobres e dos negros é a escravidão, é o racismo. Do norte e do sul é a guerra civil e assim por diante. Ou seja, nós saímos da lógica do organon de Aristóteles e entramos numa outra figura da filosofia que ressoa com Eisenstein, que é o Hegel. Se o Grift ele é o Aristóteles do cinema, e poderíamos dizer que o Aristóteles é o Grift da filosofia, o Eisenstein é o Hegel do cinema. E o Hegel seria o Eisenstein da filosofia. Poderíamos pensar assim nessa permutação. Então não estamos mais na lógica de Aristóteles, mas sim na ciência da lógica de Hegel. E na ciência da lógica de Hegel não se admite mais um fim exterior. Não se admite mais um bem transcendente que vai determinar mocinhos e bandidos. Que é uma saída para o Eisenstein fácil do Grift, porque o Grift vai construir os seus exemplos pedagógicos e os seus contra-exemplos nesse seu intuito de sermonista e missionário do cinema na sociedade americana. Isso é muita coisa, né? Imagina a indústria norte-americana de filmes, muito poderosa, necessita de um fim moral exterior para poder atribuir a comunidade de valores do lado que é escolhido pelo cineasta. Para os dialéticos soviéticos, na medida em que eles não podem admitir os valores da sociedade burguesa, eles precisam criar novos valores e, portanto, precisam refazer a sociedade desde as suas bases materiais, desde a sua gênese, das relações dialéticas, eles não podem admitir esses fins exteriores. O fim tem que ser interior às relações. A finalidade ela tem que ser derivada da própria causa comum que produz a sociedade. Como Hegel. Hegel não admite um bem transcendente no processo dialético. Os fins são criados justamente pelo processo de oposição entre dois polos, que gera síntese e, portanto, uma nova realidade. Ou seja, o fim tem que ser interno. E na medida em que a montagem orgânica ela coloca os elementos da sociedade, os elementos do filme, como partes externas umas às outras, em justaposição, na montagem soviética, dialética, essas partes passam a estar vinculadas entre si internamente. Qual é o vínculo interno? É a relação social, no caso dos pobres e dos ricos, capitalista. Ou seja, existe um vínculo interno entre as partes e os conjuntos, de maneira que cada parte, cada elemento, não é simplesmente um bloco separado, um bloco independente. Ele é uma célula que repercute em certa medida o todo. Então, na mesma medida que o todo repercute as suas células, com uma mesma estrutura, as células repercutem o todo. O todo está na célula e a célula está no todo. Então a montagem dialética, ela aprofunda para Eisenstein a montagem orgânica americana, fazendo com que o bem transcendente dos dramas morais, e dos melodramas e dos folhetins burgueses, passem a ser dramas dialéticos, entre polos, ou seja, dados pela luta de classe, que é interna à relação entre os próprios elementos. Temos uma lei de gênese que deve ser respeitada na montagem, e não mais uma montagem que é dada pela justa posição de elementos, depois articulados pelos movimentos. O movimento tem que ser pensado também como o desdobramento dessa lei de gênese. Onde que o Eisenstein pratica isso? E ele, no livro A Natureza Não Indiferente, não tem em português esse livro, mas é o livro justamente onde ele vai discutir a diferença da montagem orgânica griftiana e da montagem dialética soviética a partir desse filme, que o Eisenstein mesmo afirma: eu consegui aplicar e superar Grift com uma nova concepção da montagem, que é a montagem dialética, ou orgânico-dialética. Não é mais a montagem orgânica americana. E, portanto, estou fazendo um cinema diferente para uma sociedade diferente.
é no filme de 1925, O Encouraçado Potemkin. O filme ele se passa em 1905, então estamos falando da gênese da Revolução de 17, é um momento anterior da Revolução de 17, que é um grande levante proletário, e o filme se passa em 48 horas, que é um motim desse navio da Marinha do Czar, da Marinha Russa Imperial, onde os trabalhadores eles tomam o navio e a ação do navio depois ela é contaminada para a cidade portuária de Odessa e depois para toda a frota, né, da frota inteira, todos os navios da frota acaba contaminando essas 48 horas. O filme conta justamente como isso aconteceu. Então, a montagem eisensteiniana vai tentar, a partir da composição das imagens em movimento, lembrando que montagem é agenciamento das imagens em movimento, ele vai agenciar as imagens em movimento desse filme para explicar a lei de Gênese que leva o polo dos marinheiros ou dos trabalhadores, se pensava na cidade de Odessa, até o levante, ao motim que consegue englobar a frota de navios, passando pela terra, passando pela cidade portuária de Odessa. E aí ele começa a analisar, ele fala o seguinte, olha, eu organizei o meu filme em 5 atos, como na tragédia clássica, que ela é dividida em 5 atos, depois tem a tragédia em 4, em 3 atos, mas a tragédia original clássica grega são em 5 atos, Shakespeare faz muitas peças em 5 atos, e cada um dos atos, ele repercute o todo. Há uma espécie de repetição da mesma estrutura genética em cada um dos atos. Só que a cada vez que a repetição acontece, eu amplio a minha realidade envolvida. Assim como no movimento da ideia em Hegel, onde a cada volta dialética eu tenho uma nova síntese que é uma realidade que vai repor a anterior. Então, os atos tem uma progressão dialética dada cujo movimento é dado pelas oposições, então a ideia de todo é dada ou é produzida pelo movimento dos opostos, e não é mais o movimento dos contrários, porque o movimento dos contrários leva a uma reconciliação ou a dissolução em Griffith. Em Eisenstein, o movimento dos opostos leva a uma superação dialética numa nova relação. Cada um dos atos tem a seguinte estrutura. É dado um primeiro momento onde há 2 polos. No meio desse ato haverá um ponto notável, um ponto de ruptura, onde esses polos vão entrar em choque. Só que esse choque dos 2 polos vai revelar uma causa comum. E num terceiro momento, dentro de cada um desses atos, eu não só vou transformar o meu conjunto, ou seja, eu vou ter, por exemplo, a vitória dos marinheiros, no caso do motim. O primeiro ato começa com a carne estragada, né? Você tem a carne estragada, a opressão dos oficiais, que são de uma classe superior, aristocratas do Império Czarista, e os marinheiros sofrendo a opressão, comendo carne estragada. E aí há um motim, eles são presos, os amotinados, e são condenados ao fuzilamento. Só quem vai fuzilar são outros marinheiros. E quando o oficial dá ordem para os marinheiros fuzilarem os outros marinheiros, há um momento culminante. E uma suspensão, uma espécie de pausa. Uma suspensão da ação para intensificar esse instante. E aí, nesse momento, no primeiro ato, os marinheiros se veem como a mesma classe. E o que acontece? Eu não só tenho agora uma inversão do polo dominante, como o mundo ao redor se transforma. Ou seja, é um salto de ponto de vista. Né? A superação ela leva a uma nova realidade, que é uma realidade onde os marinheiros passam a comandar, mas isso não é simplesmente uma inversão, eles não se tornam aristocratas por isso. Mas sim há uma alegria, uma espécie de esperança proletária que contamina aquele momento, que vai se abater violentamente sobre os oficiais, que são jogados para fora do navio, são atacados, mas que leva
a um motim que é também uma inversão de ponto de vista na imagem, que é muito radical. Essa mesma estrutura, ela vai se repetir nos demais atos. Nem sempre com a vitória do lado oprimido. Por exemplo, nas escadarias de Odessa, que é no ato 4, você tem novamente uma oposição entre os soldados que descem a escada e o povo sublevado, né, a população que estava em festa, que estava numa espécie de festim revolucionário, um luto que se transforma numa festa e num grande momento de catálise, né, revolucionária. Eles se opõem no movimento ascendente, né, parte da população foge, mas tem uma mãe que pega o bebê que cai do berço e vai em direção aos soldados. Ali há uma inversão de ponto de vista para o ponto de vista da mãe, e isso muda o olhar, muda a visão, e mudar a visão é mudar o ser. Devemos lembrar isso, né? Ver é ser. Somos o que vemos e vemos o que somos. Então há uma inversão de ser, há uma inversão de ponto de vista, mas nesse caso os soldados vencem, eles são realmente massacrados, é o massacre das escadarias de Odessa. Ou seja, somente no quinto ato é que de fato o encouraçado consegue conquistar os corações dos demais navios da frota. E aí toda a frota se subleva, né, num novo salto, nova vitória. O que importa então na montagem dialética é o fato que a montagem orgânica ela é seccionada no meio em dois polos, e esses polos têm um poder transformador, tem um processo de ruptura que acontece, que pode levar à vitória ou pode levar à derrota, não importa. Depende do nível de acúmulo de forças de cada um dos lados que o Eisenstein vai compondo no filme. Isso se dá em vários níveis, né? Não é simplesmente a oposição entre um lado e o outro lado. No filme no Encouraçado Potemkin, o Eisenstein repete essa mesma estrutura dialética não só em cada um dos atos, ou seja, repercutindo em cada ato todo, mas também dentro dos próprios planos e dentro dos quadros. Então você tem oposições entre um e vários, entre um encouraçado e muitos navios, ou oposições qualitativas entre a terra e o mar, ele joga com isso também, ou entre dinâmicas, né? As descidas da escadaria, a subida da escadaria, a esquerda, o movimento para a esquerda, o movimento para a direita, a diagonal, enfim. Ele vai multiplicando inúmeras vezes essa mesma relação dialética de uma maneira molecular, praticamente, no filme, de maneira que os saltos dialéticos vão se acumulando. Isso vai gerando uno que vira 2 e o 2 que novamente vira uno, mas aí vira uma nova realidade dentro do processo dialético. Ou seja, a montagem dialética soviética, ela propicia uma elucidação constante do real, ou seja, o real não é mais um simples dado, mas é um processo que está em aberto, como nesse processo progride. Ele vai progredindo nas derrotas e nas vitórias, mas ele vai gerando uma consciência progressiva, que não é simplesmente uma consciência humana, mas é uma consciência na própria imagem. Você tem toda a frota de encouraçados no final repetindo a mesma estrutura do primeiro ato, no quinto ato, né? Porque no quinto ato o navio é cercado por todos os navios, você tem um navio amotinado e todos os navios cercam e os oficiais mandam atirar nesse navio. E aí chega um momento que eles desfraudam a bandeira da Revolução e os navios acabam todos se unindo com aquele navio e refugando, portanto, o controle da marinha czarista. Então você tem uma repetição, mas já ampliada, né? A espiral dialética, cada espira vai ampliando e inchando, né? Uma espécie de inflamação que vai cada vez, assim como o Griffith tem os círculos, mas que sempre voltam àquela unidade orgânica inicial, que é promovido no filme, na unidade dialética eles vão inchando, mas eles não inchados, eles se transformam. A inflamação vai avermelhando, né? Vai ficando cada vez maior o processo da consciência. No caso do filme Encouraçado Potemkin, termina no final do motim, com as 48 horas, e para por ali o processo, na última vitória no quinto ato. Em Outubro, que é um filme já de 1927, onde o Eisenstein é um dos filmes encomendados para comemorar os 10 anos da Revolução Russa, há a mesma progressão dialética em vários atos, mas que culmina na Revolução de Outubro, que culmina de fato com a tomada do Palácio de Inverno e a inversão do ponto de vista revolucionário de uma nova realidade
socialista que se anunciava então. Ou seja, ele vai trazer de novo essa montagem orgânico-dialética, mas agora para um filme que vai cobrir os 10 dias da Revolução de 1917. Então, o exemplo máximo, isso é o Eisenstein falando do seu próprio filme, que ele dá dessa montagem, ou seja, onde ele trabalhou mais níveis e de um ponto de vista bastante realista, no sentido de que é movido também pelas ações, mas sempre estudando a gênese das ações, se dá na cena do quarto ato de Encoraçado Ponto Henrique, que são as escadarias de Odessa, né, onde ele aplica vários recursos, não só a montagem, como tem a mobilidade de câmera, tem aqueles travelings famosos acompanhando o carro do bebê, tem panorâmicas, é realmente uma cena muito rica, uma condensação do estilo do Eisenstein e que mergulha no tempo, né? Naquele pequeno período tem muita coisa em jogo na medida em que a espiral dialética vai captando as várias relações constitutivas do real. Então eu falei a primeira objeção do Eisenstein em relação a Griffith e, portanto, a afirmação de um aprofundamento, de uma superação. E agora vamos para a segunda objeção, né, que o Deleuze ele pontua, são duas objeções do Eisenstein em relação ao Griffith. A segunda objeção é que para o Griffith somente o aspecto orgânico da montagem não é suficiente. Existe um segundo, o orgânico é metade da história. Ele não discorda da existência da composição orgânica, ou seja, que vai entrelaçar os movimentos uns com os outros e as imagens vão existir umas para as outras. Mas é necessário também pensar uma segunda metade, uma segunda parte da montagem, que é o que o Eisenstein chama também nesse mesmo livro, A Forma do Filme, do patético. Mas o patético aqui não quer dizer ridículo, não, é como pático, né? Ele se refere ao patos, né? Uma carga de emoção, uma descarga de emoção. Patos, né? Com H do grego, que quer dizer doença, loucura, intensidade emotiva, né? Que é uma palavra, um radical que está, por exemplo, na palavra simpático, empático, apático, enfim. Então, quando o Eisenstein fala no patético, ou pático, ele está dizendo o seguinte: o cinema ele tem que ser capaz de dar um murro nos cérebros dos espectadores. Eu quero um cinema que faça os espectadores saltarem da cadeira. Eu não quero simplesmente que eles se identifiquem com personagens admonitórios e, portanto, copiem os bons exemplos e evitem os maus exemplos, como no caso do Griffith. Porque não estão dados, obviamente. Nós estamos construindo um novo humano. As ideias cinematográficas são propriamente criadoras. Então, eu não tenho exemplos prévios. Eu não sei como será o novo ser humano depois da Revolução. Está em aberto. Então, eu quero que os espectadores saltem na cadeira. Eu quero deslocá-los. Eu quero que eles saiam de si. E por isso que eu defendo, isso é o Eisenstein, o cinemurro. Né? É o soco nos cérebros, é uma descarga elétrica nos cérebros. Então, é necessário elevar a imagem até uma nova potência. Uma potência que eu tire os espectadores dos vínculos orgânicos. Então, na medida em que eu preciso vincular os espectadores ao realismo da ação, porque eu preciso que eles entrem no filme, e eles entram no filme a partir de uma dialética da natureza na qual eles percebem que as leis da natureza são as leis que estão dentro do filme, e portanto eles acabam entrando no filme. E nisso o Griffith é fundamental, porque ele tem uma economia de meios que propicia prender a atenção e gerar atenção. Não basta simplesmente criar essa amarração do thriller nos espectadores. Eu preciso forçar os espectadores a pensar. E pensar é pensar o novo, pensar algo que não foi pensado. Então, a estratégia tem que ser calibrada com duas dimensões. Uma dimensão orgânica, mas não posso perder de vista a dimensão patética. A dimensão da descarga emocional no espectador. Ele tem que ser confrontado com o intolerável, o sublime, o que ele não pode dar conta. E isso tem que ser um processo chocante. Tem que ser algo que, nossa, tire ele da sua normalidade. E como é que funciona a montagem na sua dimensão pática, a montagem dialética na sua dimensão pática? O Eisenstein vai dizer, olha, nesses momentos culminantes, e no caso da montagem dialética, esses momentos culminantes, esses clímaxes, eles são
de fato, um momento que se inicia com as oposições, mas que deve levar à superação da relação ou da causa comum das oposições e, portanto, produzir o novo, não é simplesmente algo que vai recompor uma unidade original ou que vai ser reconciliado, mas que, inclusive, pode destruir um dos polos. Eu preciso prolongá-lo e eu preciso preenchê-lo com uma grande carga emotiva, com uma grande carga de consciência emocional dentro desses momentos. Então a gente vai encontrar isso, por exemplo, desde um dos primeiros filmes dele, que é A Greve, que é de 1925 também, só que é anterior ao Encouraçado Potemkin, quando ele coloca cenas absolutamente intoleráveis, né? E ao extremo, assim, ele coloca cavalos em passarelas, ele coloca massacres, ele coloca situações extremas, ele realmente incentiva nesses momentos, através de uma sucessão rápida de planos, uma série de imagens que instilam no espectador o intolerável, que instilam no espectador um profundo ódio. Um outro exemplo é no Encouraçado Potemkin, quando há no terceiro ato, quando há um momento de sublevação da cidade, depois do luto pela morte de um dos marinheiros, aparece a bandeira vermelha, né? É a aparição da cor, ou seja, uma mudança qualitativa na imagem, obviamente que é pintado o fotograma, né? E a cor vermelha aparece, e que nesse momento de síntese gera um insuflamento de uma vitória, de um triunfo naquele momento. É um outro exemplo de uma intensificação pática ou patética. Mas o grande exemplo que o próprio Eisenstein comenta na forma do filme se dá num filme de 1929, que é A Linha Geral. Esse filme também é conhecido como O Velho e o Novo. E o Velho e o Novo já sugere qual vai ser a relação dialética principal, justamente entre modernidade e atraso, né, que é uma questão central dentro do socialismo, que é como modernizar, por exemplo, as relações feudais, as relações arcaicas do campo. E esse filme se passa no campo com a chegada da mecanização no campo. E das cooperativas de um lado, né, num processo social inovador, e as cooperativas atreladas à mecanização, né, a chegada de máquinas, de tratores, de uma agricultura industrializada. Isso em 1929, né, nós estamos iniciando a coletivização dos kolkhozes, né, da coletivização forçada do campo, já no período inicial do stalinismo, 1929. E o Eisenstein faz esse filme, que é A Linha Geral, onde tem um momento em que uma camponesa, com uma mentalidade mais prospectiva, mais avançada, ela quer introduzir na cooperativa de leite, que não estava dando certo e que nutria desconfiança generalizada dos outros camponeses. Os camponeses refugam essas ideias modernas e mesmo ridicularizam-nas, tratam-nas como algo absurdo, algo ridículo. Aí chega, trazido pelo partido, né, junto com essa camponesa, que vai ser uma liderança local, uma máquina separadora do leite, uma máquina que separa a nata, uma desnatadora, né? Ela tem uma centrífuga onde eu ponho o leite e a partir do processo de centrifugação se gera a nata. E aí você produz, por exemplo, a manteiga. O que é uma inovação técnica associada à cooperativa, mas que é um salto qualitativo, né, na produção láctea. E aí como é que o Eisenstein filma esse momento? Ele filma primeiro vários closes dos camponeses com rostos mostrando a dúvida, mostrando a incerteza, alguns rindo, outros mais esperançosos, né? Ele compõe um tableau vivant, né? Uma sequência de rostos, de fragmentos de afetos entre os vários habitantes daquela comunidade local, daquele lugar agrário atrasado, em relação a esse processo. E a camponesa vendendo a ideia, ó, vamos tentar aplicar aqui, vamos botar o leite aqui para funcionar essa desnatadora. E aí ela joga um balde de leite, joga vários baldes de leite na centrifugadora e liga a máquina. Roda a manivela e a máquina começa a funcionar. Começa aquele processo mecânico. E aí, nesse instante, que é aquela pausa, né? Aquela pausa, aquele momento de ruptura onde eu vou fazer um salto do ponto de vista, o Eisenstein começa a rechear esse momento de emoções. Então ele vai mostrando as reações
dos camponeses, em geral são reações de desconfiança, de suspeita, recuados em relação a essa inovação. E ao mesmo tempo a máquina vai alternando muito rápido, né? Uma montagem muito acelerada das lâminas, e aí as lâminas brilham, e aí ele vai alternando aquilo cada vez de forma mais rápida, ele dá um close no tubo de onde sairia a nata, sairia a manteiga, vazio, o rosto da camponesa que quer conseguir, né, que está apostando naquilo, mesmo para poder firmar a cooperativa. Uma sucessão de reações emotivas muito grande, e vai gerando um suspense, né, e um suspense que o Griffith gerava, né, nas suas montagens aceleradas, mas tem um determinado momento que acontece, que a parece que não vai acontecer, demora um tempo, gera esse suspense, mas acontece. Aí começa a sair um pouquinho da nata, do leite condensado, né, e as pessoas têm um espanto, têm alegria, e aí ele transforma aquilo num momento de êxtase. E aí ele vai introduzir imagens de um chafariz jorrando água, de fogos de artifício, de números em sequência, que seriam o crescimento do número de participantes da cooperativa, porque no filme mostra como algo voluntário. E essa completa apoteose. E aí começa a jorrar mesmo, como uma ejaculação da máquina. Como um lirismo dionisíaco desse agenciamento homem-máquina, socialismo, mecanização, industrialização, né? E o Lenin dizia, né? O socialismo são os sovietes mais a eletricidade, né? Ou seja, o processo social e o processo técnico, é um agenciamento sociotécnico. Então a máquina jorra como se fosse um esperma daquela chegada do socialismo e lambuza, e ele encharca a camponesa. É uma cena erótica. Ela se encharca com aquele creme branco, né? E a partir dali inverte o ponto de vista. Você tem o ponto de vista do socialismo. Então há um salto qualitativo. Então esse é um outro rendimento da montagem dialética. Ou seja, o processo quantitativo. O processo quantitativo o que é? É a montagem orgânica, no qual eu vou justapor uma série de elementos onde as coisas existem umas para as outras. Mas eu somo ou eu qualifico esse processo quantitativo com o pático, ou seja, com a infusão do patos, com essa enorme alegria, esse êxtase, no caso é o êxtase do acasalamento humano-máquina, mas também do novo humano socialista, que vai gerar um processo qualitativo. A quantidade produz uma nova qualidade. Então eu inverto o ponto de vista para o sonho socialista, que é o sonho da modernização e o percurso da modernização casado com o percurso da socialização política, que é a camponesa se erigindo como liderança, coletivizando-se com os afetos daquela vila, e a máquina, que participa disso. E o que propicia, então, esse processo é a junção do orgânico e do pático, que produz a nova realidade. O salto qualitativo. Então, ao invés de uma montagem paralela alternada, eu tenho a montagem por oposições dialética. E ao invés de uma montagem convergente Griffithiana, eu tenho uma montagem de saltos qualitativos eisensteiniana. E aí atingimos o último procedimento do que culmina esse processo da nova montagem dialética no Eisenstein, que é a montagem de atrações, que é um conceito mais difícil. Ele é mais difícil esse. Porque ele não é simplesmente a inserção de planos, o intercalamento de planos de outras atrações, né? Por exemplo, no caso dessa cena muito pática do jorro do creme, e aí nós temos também a mutação qualitativa do leite em creme, né? Gerou-se uma nova substância. Mais à frente haverá outra cena muito erótica, que é o acasalamento, que é praticamente uma homenagem a Troá, né? Que vai ser o operário, que é o motorista do trator, a mesma camponesa liderança e o trator. Eles vão se acasalar
mais à frente, vão gerar uma grande potência, vão elevar a potência da imagem, na medida que vão elevar a potência dessa dialética humano-natureza de Eisenstein no final do filme. No final do filme, a linha geral. A montagem de atrações não é simplesmente a inserção de planos que são trazidos de outros contextos. Pode ser o contexto do teatro, o contexto do circo, ou o contexto da escultura. Por exemplo, um exemplo de montagem de atrações nessa cena do jorro, da ejaculação da máquina, é a cena em que ele dos chafarizes, né? Desse jorro de água, dos fogos de artifício, mas também as cenas, por exemplo, das esculturas dos leões nas escadarias, no quinto ato, no final do quarto ato das escadarias de Odessa, no filme O Encoraçado Potemkin, as esculturas do filme Outubro também, muito presentes, o Banquete Vermelho em Ivan, né? No filme da década de 40, Ivan o Terrível, do Eisenstein. A torrente láctea, né, que na verdade é uma cascata de leite, que não é exatamente o que está acontecendo no realismo da ação, mas é essa inserção de uma atração. Não é simplesmente a inserção de um elemento heterogêneo dentro. O que o Eisenstein faz quando ele coloca esculturas, quando ele coloca cenas que estão dissociadas, que são quase metáforas, mas não são exatamente metáforas, porque elas se compõem dentro da montagem, é prolongar esses instantes notáveis. Né? Numa das primeiras aulas nós vimos que a definição do cinema qual é? É a produção do instante qualquer a partir do movimento. Na dialética eisensteiniana, em Eisenstein, ele faz o quê? Ele dá mais uma volta nesse processo para fazer com que a partir dos instantes quaisquer eu produza os instantes notáveis. Então não é que eu estou voltando à dialética antiga das formas, a síntese ideal da antiguidade, onde o movimento é o movimento das formas ou das ideias. Não. Eu estou gerando uma ideia de cinema já elevando a imagem ao quadrado, ou seja, é uma nova ampliação dessa espiral dialética onde eu alcanço o instante notável a partir do pático e do orgânico. E nisso eu construo, né, nessa dialética humano-natureza, no qual eu tenho uma síntese, portanto, um novo humano maquinado, um novo humano mecanizado e um mecânico humanizado, uma máquina humanizada também, na mesma medida que eu tenho um humano mecanizado. E ele opõe, inclusive, né, existe uma concepção da máquina alegre, da máquina produtiva, da máquina cooperativa, né, que no caso do Linha Geral, com a máquina burocrática, uma máquina contra-revolucionária. Então, não é um elogio da máquina pela máquina. É o do agenciamento sociotécnico, agenciamento das imagens de movimento, que produz ideias diferentes da própria concepção sociotécnica da máquina. Então, finalizando o Eisenstein, né, e fazendo uma síntese do que nós vimos nesta aula, o Eisenstein ele vai se apropriar do Griffith, da Escola Americana de Montagem, e vai levá-lo além, vai romper as limitações da montagem orgânica. Ele faz isso a partir de dois grandes movimentos. Um é de transformar a montagem paralela da montagem orgânica para a montagem por oposições. E nisso, o todo ele não é mais dado pela relação entre as partes, ele não é dos conjuntos. Ou seja, não é que as partes e os conjuntos simplesmente existam uns para os outros. Não. Mais do que isso, as partes se produzem umas pelas outras e exprimem o todo. Cada parte exprime o todo e o todo exprime cada parte também. Então, nesse vai e vem dialético, há um agigantamento dos tempos históricos. Há um inchaço desse horizonte histórico que é dado justamente porque cada elemento deixa de ser simplesmente uma parte externa e justaposta, passa a ser uma célula que tem uma relação estrutural com o todo e vice-versa, e que, portanto, cada parte é capaz de exprimir o todo e vice-versa. Então, eu consigo em 48 horas ter uma imensa profundidade histórica, um imenso volume de conflitos e de relações no Encoraçado Potemkin. Ou em 10 dias, nos 10 dias que mudaram o mundo, da Revolução de 17, eu consigo fazer um filme onde eu faço uma convolução de séculos inteiros, de milênios inteiros, dentro das relações dialéticas que mobilizam essa montagem. E
num segundo ponto, que é a segunda objeção e que leva a uma segunda afirmação da montagem, que está relacionado com a dimensão pática ou patética e com a montagem de atrações, que é a capacidade de, a partir do processo quantitativo, eu provocar uma mudança qualitativa. É a mutação, é o poder de metamorfose da montagem. Ou seja, eu supero o quantitativismo, ou seja, o movimento ser meramente, o tempo ser meramente o número do movimento e a medida do movimento. O tempo ele se liberta dessa mensuração quantitativa. Então a imagem do todo do Eisenstein, ela se liberta da fixação por uma medida. Então eu tenho a potência da desmedida. O cinemurro, ele produz uma desmedida e o tempo, ele se liberta do número do movimento. E por isso que o tempo ganha uma intensidade muito grande, por isso que a montagem ela atinge o intensivo. Ela é intensiva, o close-up é intensivo. O close-up ou o plano geral em Eisenstein não são meramente técnicas de miniaturização ou alargamento do espaço e do plano. Não, eles são um mergulho, né, um volume no tempo. Eles conseguem com isso atingir um tempo qualitativo. Embora seja uma imagem do tempo, porque eu dependo do movimento das oposições, dependo do movimento das atrações, mas esse tempo já tem uma intensidade maior. Ele tem um volume qualitativo, ele não é mais simplesmente quantitativo. Então, se em Griffith o pássaro voa e bate as asas, em Eisenstein essa espiral ela é aberta, ela é muito mais aberta do que o círculo griffithiano, e portanto é um pássaro que voa em várias dimensões e não só num círculo, ele voa é uma espécie de bando, é uma revoada para várias direções, quanto o instante ele é tão intensivo nos pontos culminantes, nos instantes notáveis, que ele atinge uma nova potência da imagem, que é a potência buscada pelo comunismo pensado através do cinema, como ideia cinematográfica pelo Eisenstein. Não à toa, os burocratas, né, e as máquinas burocráticas do realismo socialista, obviamente não poderiam concordar com essa liberdade de segunda ordem, que é a liberdade criativa do cinema eisensteiniano. Né? Eisenstein, ele, na década de 30 ele já começa a sofrer os controles pelos aparelhos do partido, né, pelos aparelhos burocráticos, que queriam um recuo dessa estética, dessa gênese, né, do real, pensada a partir da montagem dialética, para o materialismo dialético burocrático stalinista que prevaleceu politicamente nos anos 30. Outra é a dialética, que é a prática e a teoria da montagem para Eisenstein. É outra dialética essa. Uma dialética que não vingou enquanto linha majoritária da União Soviética. Assim como as demais vanguardas construtivistas, assim como os demais cineastas desse período dos anos 20 da escola soviética, que nós abordaremos na próxima aula.